Amiga, você já encontrou sua rotina perfeita? Eu acho que perfeita é uma palavra forte. Tô sempre tentando melhorar minha rotina, sou muito viciada em ter uma rotina bem estruturada, mas acho que ainda tem alguns pontos para melhorar. E você? Eu acho que assim, perfeita dentro do que dá. Hoje em dia eu acho que eu cheguei no momento que eu tô mais satisfeita com a minha rotina. Não que ela seja perfeita, mas eu tô bem satisfeita, então ela acaba sendo perfeita pra mim mesmo com as imperfeições. Maravilhoso. Tô na expectativa, inclusive, de melhorar minha rotina com a conversa de hoje. Porque ter uma rotina traz paz de espírito e nos proporciona que a gente consiga colocar em prática os nossos sonhos, porque nos ajuda a ter disciplina. Mas se vocês estão esperando por uma fórmula perfeita, uma solução mágica para ter uma rotina ideal, podem esquecer, porque a gente acredita que cada mulher tem uma individualidade, uma vida muito diferente. Então, cada rotina precisa se encaixar na realidade de cada mulher. Uma rotina adequada às suas necessidades, às suas vontades e que ainda te faça feliz. Se você é do grupo de mulheres que acredita que daria para encaixar um pouco mais, mas ficar abarrotada com as responsabilidades do dia a dia, vem aqui que a gente precisa conversar. Eu sou a Júlia Bissâmara. Eu sou a Fernanda Derrucê. E esse é o Entre Nós Mulheres, um espaço para a gente discutir as dores e as delícias de ser uma mulher no mundo moderno. Rotina perfeita. A nossa convidada de hoje é expert nesse assunto. Ela é comunicadora formada em ciências, pós-graduanda em neurociência de comportamento e tem mais de 2.800 alunas. Ela acredita que a comparação é inevitável, mas também é paralisante e que a autoconsciência tem o poder de mudar tudo. É um prazer te receber aqui, amiga. Estou muito feliz e estou muito ansiosa para escutar a nossa conversa. Seja muito bem-vinda, Gil Tessitore. Muito obrigada. Eu também estou super animada para a gente poder conversar um pouco mais sobre rotina, sobre o que é essa rotina perfeita e vou adorar conversar com vocês sobre isso. Bem-vinda, Jo. Eu amo o tema de hoje, estou muito feliz porque, metódica que sou. Somos duas viciadas em rotina. A metade da nossa conversa é conversando sobre rotina. Como a gente pode melhorar, então estou super animada. Jo, pra gente começar, o que é sua rotina perfeita? Eu costumo falar que cada uma tem a sua rotina perfeita, né? E eu gosto de visualizar um movimento de em busca da minha rotina perfeita. Mas depois de testar muitos formatos, e eu não acho que isso vai ser a minha rotina pro resto da minha vida, mas hoje o que faz sentido pra mim? Acordar cedo. Então, por mais que talvez isso não se encaixe com a sua realidade, com outras demandas, para mim funciona muito. E eu comecei a descobrir isso, principalmente durante o meu mestrado. Então, eu acordar cedo para poder escrever minha dissertação foi a melhor coisa que eu fiz. E foi um hábito que eu adquiri e levo até hoje. Então, já faz, acho que 1 ano e meio, quase 2 anos que eu acordo às 5h30 da manhã. E eu amo esse momento do meu ritual matinal. Eu tenho dentro da minha rotina como prioridade cozinhar a minha própria comida. Então, por mais que existem várias demandas do dia, eu gosto de ter pelo menos 1 hora todos os dias para fazer meu almoço. Então, eu costumo acordar às 5h30, trabalhar entre 6h30 e 11 horas, preparo meu almoço, tiro um momentinho para descansar depois do almoço, volto para reuniões. E aí também, a minha rotina perfeita pressupõe que reuniões aconteçam pela tarde, porque eu tenho essa flexibilidade gerindo o meu próprio negócio. Então, a gente marca reuniões só de tarde. E aí, mais ou menos umas 5, as coisas já vão acalmando. E aí é o meu horário de atividade física, que também, para algumas pessoas, ter atividade física à noite é péssimo, para algumas pessoas ter atividade física de manhã é péssimo, e dentro da minha rotina, o horário que eu encaixei, que tem funcionado bastante, é fazer à noite. Então eu chego cansada, pronta para tomar um banho e dormir, e eu amo isso. E não necessariamente é a rotina de todo mundo, mas essa eu acho que é a minha rotina perfeita. Eu adorei que na introdução você já quebrou um ponto que pra mim, por exemplo, vai contra a rotina perfeita, que é treinar de noite. Porque se eu treino de noite, eu não consigo dormir. Não existe Muitas assim. pessoas Se eu falam treino de isso. noite, meu metabolismo fica de um jeito que eu vou dormir. Acelera, né? E eu também acordo 5 da manhã. Então, se eu treino de noite, eu não vai tirar tudo ali do fluxo. Então, pra mim, toda vez eu tento ser a pessoa que convence os outros a treinar de manhã. Eu tento convencer todo mundo. A pessoa fala, treino de noite. Você já tentou de manhã? O dia começa tão melhor, então é muito bom. E eu entendo. Você começou falando isso, né? Cada um tem sua rotina, não Exato. existe o certo. Exato, eu entendo muito isso. Mas, por exemplo, no meu caso, o meu momento da manhã é a cabeça limpa, fresca, pronta para escrever as minhas ideias, pronta para escrever os melhores conteúdos, pronta para poder
principalmente colocar assim para fora coisas que estão mais dentro da minha cabeça. E esse momento da manhã é muito especial porque eu tô com a cabeça livre. E eu já testei treinar de manhã, mas pra mim acaba comendo um tempo que é muito criativo. E no meu caso, talvez assim, se eu pudesse fazer as duas coisas, eu até toparia treinar de manhã, mas abrir mão desse meu momento mais criativo pra mim não faz sentido. E acabei dando talvez sorte de conseguir treinar à noite e ficar tranquila pra conseguir dormir, mas acabou dando super certo. E hoje em dia é mais ou menos desse jeito que funciona, mas eu sei que tem muitas pessoas que são do time de treinar de manhã e eu super entendo e acho que cada um tem o seu melhor ritmo, horário, enfim. Cada corpo funciona de uma forma também, né? Acho que é muito, tipo, sobre autoobservação, né? De você. E também sobre você ir quebrando algumas coisas que você imaginava sobre você. Então, eu lembro que tinha uma época que eu sempre falava, eu sou uma pessoa noturna. Gente, é porque eu era meio maluca do trabalho, então eu trabalhava, tipo assim, até, sei lá, 11 horas, meia-noite. E aí eu treinava depois disso. Então, às vezes eu tava treinando, era, sei lá, meia-noite e depois eu ia dormir. E eu me dava super bem com isso, então eu falava, é óbvio que eu sou uma pessoa noturna, porque eu tô me dando bem com isso. Só que eu não levava em conta que no resto do dia eu ficava exausta. E aí, depois que eu comecei a mudar um pouco os meus horários, eu percebi que, tipo, no começo existia uma resistência grande, então realmente era muito difícil pra mim acordar cedo. E aí, depois foi ficando cada vez mais fácil. E hoje em dia, pra mim, nossa, de noite eu sou uma ameba, eu não consigo resistir, eu não consigo fazer absolutamente nada. Então, assim, pra mim é incogitável hoje em dia trabalhar até, sei lá, 11 horas, meia-noite, eu não consigo, meu cérebro não funciona. Eu prefiro acordar às 5 e trabalhar cedinho do que trabalhar tarde. Então, acho que é muito sobre isso, é ir se observando. Até isso que você falou, dos exercícios. Então, eu notei que quando eu faço exercício, eu fico criativa. Então, na minha rotina, eu acordo, aí eu escrevo, aí eu estudo, aí depois que eu estudo, eu faço exercício, porque aí eu consigo absorver as coisas que eu tava lendo no meu estudo durante o exercício, e durante o exercício eu vou pensando em coisas a partir disso. Aí eu volto pra casa, daí eu anoto as ideias que eu tive e começo a trabalhar. Perfeito. Então é muito legal da gente ir observando, assim, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre tive dúvida. Qual que é a importância da gente conseguir seguir a nossa rotina no final de semana? Porque parece pouca coisa não seguir no sábado e no domingo, mas a hora que você olha percentualmente no mês, é bastante. Então qual que é o impacto disso? Eu acho que depende. Eu acho que, por exemplo, se você tenta acordar cedo e acordar tarde no final de semana meio que quebra essa rotina e você sente que tá tudo bem você acordar cedo no final de semana para aproveitar e manter, você continua. Mas não acho que signifique que acordar tarde no final de semana tá acabando com o seu ano. Eu gosto de pensar muito na nossa semana como esses movimentos de respiração. Então você vai inspirar e você vai expirar, você vai inspirar e você vai expirar. E às vezes, né, se você comparar que você trabalha ou produz ou é produtivo, enfim, 5 dias da semana, 2 dias descansando, às vezes, na verdade, cumpre o papel de ser muito mais importante para você estar com a cabeça pronta para um novo ciclo, né, que seria essa nova semana. Então, eu tô muito com a Ju nesse sentido de é muito mais importante a gente desenvolver essa habilidade de se auto-observar e conseguir refletir sobre o que funciona pra gente, porque, querendo ou não, a gente ama receber fórmulas e a gente ama receber dicas que vão, com certeza absoluta, resolver todos os seus problemas, não tem jeito. E até eu que tô, assim, cansada de ficar falando isso para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, acabo, às vezes, vendo um post sobre 10 coisas que você tem que fazer e, normalmente, na boa intenção que a pessoa faz isso, né? Sim. Inclusive, depois a gente pode falar um pouco sobre essas questões, mas a gente tenta encontrar essas soluções rápidas e acaba se desvinculando de uma habilidade que é muito mais importante, que é você se auto-observar. Porque, por exemplo, eu sei que você, Fê, adora, sei lá, basear em dados e vou falar assim, não, porque se você fizer isso, os estudos mostram que a sua produtividade vai aumentar em tantos %. Mas quem disse que você está naquele percentual que foi contemplado naquele estudo? Quem disse que, sei lá, dos 80% que se dão bem, tem 20% que não se dão bem com essa rotina? Quem disse que você está nesses 80% e não nos 20%, né? Então, até pela minha carreira acadêmica, olhar esses estudos é muito importante para que a gente possa dar resultados, então comprovar, ter uma base teórica e responsabilidade com o que a gente está falando, por exemplo, te falar assim, Fê, se as pessoas que mantêm a mesma rotina no final de semana têm um desempenho melhor e conseguem, sei lá,
ser mais bem-sucedidas. Mas eu também gosto de ter esse outro olhar de cuidado com esses conselhos ou esses resultados de papers, por mais bem renomados que sejam, porque eles são válidos como pesquisa e tem uma metodologia, mas não necessariamente eles contemplam você. E é muito importante que você pense na sua rotina. É muito bom. É legal você usar eles pra testar, né? Tipo, nossa, então eu li esse estudo que é, sei lá, de uma... Óbvio, não vai pegar uma pesquisa aleatória, mas de uma instituição super renomada e eles falaram que é muito bom você, sei lá, tomar um banho de água fria. Testa, uai. Às vezes você não dá certo, às vezes você sai muito mais irritada, você começa a odiar seu dia. Então não deu certo. Eu sou a que leu essa pesquisa e fui tomar e tomo gelado até hoje. Eu gosto também, não no inverno, eu não sou doida nesse nível, mas assim, acho que vai testando, né? E, enfim, e amiga, qual que você acha que é a importância de ter uma rotina definida? Eu gosto de um ponto que você fala que todo mundo tem uma rotina, né? Eu acho que é um ponto que as pessoas não pensam normalmente. E por mais que a gente não queira seguir, tem gente que odeia rotina, odeia. Por mais que você queira se distanciar desse termo rotina, você tem uma rotina porque você é humano e a sua cabeça, ela funciona assim, ela quer poupar energia. E querendo poupar energia, ela vai criando atalhos. Então, se, por exemplo, todos os dias você vai da sua casa até o seu trabalho, chega um momento em que você nem percebe que você está indo para o trabalho, porque virou uma coisa automática. A sua cabeça, ao invés de entender o processo com 20 etapas, entende o processo com 2 etapas, pronto. Então, se você tiver cansada, você vai pegar o carro e vai dirigir. Inclusive, um mini parênteses, eu, por exemplo, tô tão acostumada a ir da minha casa até o trabalho, que um dia que eu precisava ir para outro lugar, quando eu percebi, estava no trabalho. Eu faço isso também. Porque a minha cabeça tá programada para isso. E a mesma coisa acontece com todos os nossos horários. A sua cabeça, ela percebe padrões e tenta criar atalhos para que você não precise processar toda essa quantidade de informação toda hora. Então, se, por exemplo, você tem o costume de, depois que você sai do banho, você coloca a pasta de dente e começa a escovar o dente, isso já vira um certo hábito, uma coisa que automaticamente a sua cabeça cria um atalho que daqui você já vai para ali. E você vai criando uma rotina assim. E aí, voltando à pergunta, né? Qual que é a importância de você criar uma rotina e seguir uma rotina? Primeiro, porque a sua rotina acaba sendo o que vai gerar acúmulos para você ter os seus resultados. Então, é muito mais importante que a sua rotina ela esteja coerente, alinhada com os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas, do que você pensar que é um projeto mirabolante, que você tem que fazer aquilo, então quando eu cumprir aquilo que significa que eu vou estar mais perto do meu objetivo. Então, eu gosto de ter essa visão muito mais de passinho de formiga e pensar que as ações que a gente faz dentro da nossa rotina, acumuladas vezes 1 milhão, vão colocar a gente para o lugar que a gente quer ir. E não pensar em uma atividade mirabolante que você sempre vai ficar procrastinando porque aquilo é gigante demais. E você ter consciência de criar a sua rotina alinhada com esses objetivos acaba fazendo com que exista um alinhamento das coisas e te coloca na direção certa. E ter uma rotina acaba sendo importante, né? Uma rotina alinhada acaba sendo importante porque a sua cabeça economiza energia, a sua cabeça consegue focar. Eu sempre falo, a nossa cabeça ela é feita para processar informação, ser criativo, criar coisas, processar mesmo, e não para armazenar, não para ficar talvez pensando, mas o que eu tenho que fazer agora? Será que é isso ou é aquilo? Será que eu tenho essa tarefa mais importante ou aquela? O que eu tenho que comer no almoço? Será que eu preciso ir no mercado essa semana? Na minha cabeça, não. Nossa cabeça ela é feita pra gente conseguir produzir coisas que são autênticas nossas, que a gente tem um potencial gigantesco para criar, e não para ficar pensando e usando os neurônios dessa forma, sabe? Nossa, sim. Não, eu comecei a me sentir... Eu não era a pessoa que tem a rotina organizada desde sempre. Até porque, por empreender, eu sinto que no começo, quem empreende sozinha, principalmente, talvez tenha sido diferente pra você, porque, tipo, você tem uma equipe e você precisa estar ali e tal. Mas quando você empreende sozinha, é você que é a sua chefe. Se você quiser acordar 11 horas da manhã... Meu amor, você acorda 11 horas da manhã. Se você não quiser trabalhar nesse dia, ninguém vai te cobrar. Então, assim, no começo eu fiquei um pouco perdida. Eu nunca fui, tipo, de nossa, eu não vou trabalhar e etc. Mas eu ficava perdida nos horários. Sei lá, eu começava a trabalhar e ia parar meia-noite, 1 da manhã. Daí depois, no dia seguinte, eu acordava tarde. Daí eu tava cansada. Então, eu sinto que eu comecei a incluir, tipo,
ser mais intencional, assim, na minha rotina depois do burnout mesmo, e que foi no começo do ano passado, e eu acho que esse ano foi o ano que eu mais me senti ajeitada. E eu me sinto muito menos ansiosa, porque antes, e até pensando nessa vibe de ano novo, antes eu sentia que entrava um ano novo, eu ficava pensando, nossa, será que esse ano vai ser bom? Como se, tipo, eventos externos fossem fazer o meu ano ser bom. E esse ano eu entrei com a cabeça de, tipo, muito confiante, de pensar, não são eventos externos que vão fazer meu ano ser bom. Eu tenho uma rotina, tipo, que por mais que eu não siga ela absolutamente todo dia, porque a gente tem imprevistos, mas assim, eu tenho pequenos hábitos diários que eu sei que vão fazer que, no geral, a minha vida seja boa. Porque eles estão alinhados para que eu tenha uma saúde legal, eles estão alinhados para que eu desenvolva a minha inteligência, eles estão alinhados para que eu veja minha família, para que eu veja meus amigos, para que eu trabalhe. Então, assim, vão ter altos e baixos, mas, em geral, o meu conjunto de hábitos está levando para isso. Então você se sente mais confiante e menos ansiosa, como se, tipo, a vida fosse acontecer de um jeito aleatório, que pode ser que ela seja boa ou ruim. Não, você tá sob controle de algumas coisas também. Ô, Ju, até eu tenho um ponto que às vezes me preocupa, porque como eu comentei, sou a metódica, maluca da rotina, sempre tive, acho que a Ju comentou que para ela é recente, eu sempre tive, assim, desde que eu sou uma criança, eu era uma criança extremamente metódica. E eu acho que é um pouco... muito ver Fernanda criança, gente. Não, Vocês eu não era o que eu entendendo. sou hoje em dia, só que uma criança. Devia ser sua mãe falando, Vocês não estão entendendo que será que a essa gente tá mulher... atrasado? Sim, estamos atrasadas há 10 minutos, inclusive, porque se a gente pegar trânsito... Eu sou assim, muito, sempre fui. E eu acho que é um pouco por o que a gente estava falando antes do podcast começar. Eu sou muito centralizadora. Então, no momento que eu tenho a minha rotina aqui, bom, a chance de eu chegar atrasada é baixíssima. Porque eu vou estar pronta na hora de sair, eu vou sair 1 hora antes, porque aí eu vou chegar 15 minutos antes. Então, assim, quando você é centralizadora, ter rotina te traz paz. Essa é a verdade. A rotina traz paz para uma pessoa centralizadora. Você minimiza ali o erro de ter problema e tem esse ponto de que se o seu cérebro não está tomando pequenas decisões, você abre espaço para tomar decisões muito mais importantes. Então, cara, no dia a dia, meu trabalho é muito estressante. Não que seja mais ou menos que de outras pessoas, mas todo mundo tem trabalho estressante. Mas o meu dia a dia é muito estressante. Então, se eu não preciso tomar pequenas decisões do que horas eu vou jantar, eu já me ganha ali um espaço para eu gastar durante o dia. Mas, qual que é meu ponto que às vezes me preocupa? Eu fico obcecada. Então, assim, todos os dias, isso é fato real, todos os dias eu leio das 9 às 10. Todos os dias. Se você me liga 9, sei lá, 2 para as 9, querendo desabafar, você acabou com o meu humor. Você acabou com o meu... Isso já aconteceu. Nossa, gente, o tanto de áudio que eu mando pra essa menina. Tadinha. Amigo, mas pelo menos você manda áudio, eu posso escolher responder depois. Uma amiga me liga, tipo, amiga, eu tô triste. 8h55, eu tô tipo... Tá ocupando meu tempo, não tava na minha vida. Você marcou horário, por acaso? Tipo isso. Deixa na caixa de recados. Exato. Eu chego num nível que eu sou tão obcecada pela minha rotina que qualquer coisa que me tire dela me incomoda muito. E eu sou de pessoas que falam, Fê, vamos jantar? Não, não dá. Que eu preciso tal horário. Tá em casa. Então não vai dar pra gente jantar. Eu te entendo. Só que isso é um problema. Então, onde que fica essa linha muito tênue entre você ter uma rotina e ser uma pessoa engessada? E como não cair nisso, né? Porque é ruim no final das contas. Eu acho que é importante a gente entender o quanto que isso tá te trazendo um estresse maior, o quanto que isso está te tornando uma pessoa mais inflexível. Porque não necessariamente é uma coisa ruim. Eu, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela sempre foi muito metódica com a alimentação. E aí eu olhava pra ela e falava assim, meu, que saco, tipo, toda hora a gente tem que ficar pensando o que ela vai comer, se ela vai comer aquilo, se não vai e tal. E aí depois que eu virei vegana, eu virei a metódica da alimentação. E eu acabo me colocando no lugar dela e vejo que, na verdade, o que eu julgava como sendo super metódico é o jeito dela, sabe? Não necessariamente é uma coisa ruim. E eu tenho muito essa sensação de que existem pessoas... Sensação não. Existem pessoas que são mais centralizadoras ou controladoras e pessoas que são menos. E tá tudo bem. E uma pessoa tem que também saber respeitar o limite da outra pessoa. Então, se, por exemplo... Por que você tem que ceder e não a outra pessoa, sabe? Por que você tem que marcar os seus compromissos e não a outra pessoa abrir mão e considerar que só vai te ver então de final de semana? Eu sou do time que eu prezo pela minha rotina e eu tento fazer com que as pessoas entendam. Então, por exemplo, já atendi uma vez uma mulher que estava no começo da faculdade. E os pais, ela morava com os pais, não levavam a sério
momento de estudos. Então, ela toda hora era interrompida. Ela fazia o horário de estudos dela, aí a mãe entrava no quarto, vamos fazer tal coisa, vamos fazer. E a gente começou um trabalho dela conseguir tornar isso um compromisso sério, então algo que não era atrapalhado por outras pessoas. E eu acho que existe um limite, né? Eu acho que às vezes isso pode se isso está te trazendo frustrações ou ansiedade, ou está gerando algum sentimento que não é o que você quer ter no momento, é um momento de talvez começar a lidar um pouco melhor com essa situação que é o imperfeito. Eu falo isso muito para as minhas alunas. Se a gente espera esse momento perfeito para conseguir realizar as ações, é desesperador. Então, se você pensar que ou você lê 1 hora ou você não lê nada, é desesperador. Mas qual que é a diferença de você ler 1 hora e de você ler, sei lá, 45 minutos? Não é tanta diferença assim, sabe? Então, eu acho que é um pouco dos dois, assim, um pouco de você conseguir demonstrar que existem prioridades para você, que não quer dizer que aquela sua amiga que ligou desesperada não é sua prioridade, mas que você tá no momento que você tá ocupado, que você não pode lidar com isso agora. E também entender que não é 880, não é você perdeu ou você ganhou, não é você cumpriu e deu check ou não. Você conseguir sair um pouco desse sim ou não e entender que é esse acúmulo que eu falo, é um acúmulo. Se você vai ler no final do ano, sei lá, 200 horas ou 199 horas, não é isso que vai fazer a diferença, sabe? E eu acho que tem um ponto muito importante que você comentou, que eu também tive um burnout ano passado, e isso acabou virando um gatilho de ansiedade pra mim. Que eu sigo tanto a minha rotina, que quando eu não conseguia seguir, tinha uma crise de ansiedade. Sim, meu Deus, eu tô muito cansada hoje, eu não vou conseguir ler. E aí eu começava a me culpar. Teve uma época que eu falei pra Ju, quando logo depois do burnout, eu não conseguia ler. Nada. Eu lia assim um parágrafo, minha mente ficava... Tipo, como é que é aquele filme da Disney? Eu queria poder mostrar os áudios. Amiga, meu cérebro não funciona mais. Sabe aquele filme da Divertidamente? Eu começava a ler, os meus ficavam todos assim, ó, juro, assim, um papo insano entre Reunião eles. de condomínio. Reunião de condomínio, eu tentava ler. E eu mandava pra Júlia desesperada, porque assim... A gente criou o termo recesso cerebral, pra ser mais carinhosa. Ele só tava de recesso. Eu tava de férias. E aí isso começou a ser um gatilho, porque eu não conseguia ler, aí eu não conseguia seguir minha rotina e eu entrava em pane. Então eu acho que isso abre porta pra gente falar sobre outro ponto que você mencionou também, que é que a sua rotina são de diferentes fases da vida. Então ler de noite sempre funcionou muito bem pra mim. Talvez no burnout não, porque eu tava tão cansada que eu não conseguia ler às 9. Então como que a gente pode perceber o momento de mudar a rotina? Quando não tá mais se encaixando, vamos revisitar. Porque às vezes a gente é apegado, eu sou apegada à minha rotina. Pra mudar alguma coisa ali, meu amor. Eu acho que uma coisa que talvez para pessoas como você seja muito boa, porque eu gosto também de ter dados. Pessoas como você. Pessoas malucas. E eu me incluo nisso, Talvez porque pessoas malucas funcione, tá? eu imagino que você seja uma pessoa que goste de tomar decisões baseadas em dados. Isso eu já conheço, assim, né? Já tô aqui familiarizada. Eu Com a peça. conheço o meu eleitorado, como diz minha mãe. Pensando nisso, uma coisa que funciona comigo e já funcionou com algumas pessoas que eu atendi. A gente faz um monitoramento de hábitos. Não sei se você já testou fazer um monitoramento. Primeiro, né, quando a gente vai criar metas para os nossos hábitos, eu sempre falo para a gente não criar metas totalizantes. Então, metas que falem, por exemplo, ler todos os dias. Não, isso comigo não funciona. Você vai ler 4 vezes na semana, você vai ler 5 vezes. Até 5 vezes, mais ou menos. Mas 6, 7 vezes, não. Porque um dia você tem que se permitir falhar, se isso acontecer. Sabe, você tem que Não ter significa que você não vai ler 7 vezes se você não quiser. exato. Significa que existe Uma uma gordura, margem um de espaço erro ali. pra você não ficar muito Para que desmotivado. se você tenha um dia de mal, isso não vai acabar com a sua sequência, sabe? Do Duolingo, que você vai fazendo e aí você consegue uma sequência e se você erra um dia, pá, acabou tudo, perdeu sua sequência. Não. Não pode funcionar. Eu fui buscar aqui o Quero Duolingo, eu lembrei. Eu tava aqui, ó, na Nazaré, fazendo Duolingo. Eu lembrei. Já aprendi muito francês no Duolingo. Aplicativo de línguas, pra quem não pegou a referência. E eles têm muito essa didática, essa metodologia de gamificação de você conseguir strikes, que chama, né? Que são essas sequências. Enfim, voltando.
Primeiro, as metas totalizantes eu não recomendo, porque elas funcionam muito como essa, sabe? Quando você, tipo, deixa o balde cair, então como caiu, eu vou chutar lá pra longe, sabe? Pessoas como você chutam o balde depois que ele cai. A gente não quer que isso aconteça. A gente quer que, se você teve um tropeço, tá tudo bem, sabe? Você acolhe esse momento, você acolhe essa dor que você tá sentindo, esse momento difícil que você tá sentindo e tá tudo bem, sabe? Você vai ter um dia ruim, mas até dentro do planejamento, eu planejei que eu vou ter, tá tudo bem, sabe? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, voltando, né, no monitoramento de hábitos. Eu gosto de ter as minhas metas de hábitos e o meu monitoramento. Então, por exemplo, eu tenho a minha meta de escalar, o meu esporte que eu faço, escalada 4 vezes por semana. E aí eu vou monitorando. O que eu gosto? No final do mês, eu sempre avalio. Eu atingi essa minha meta? Se sim, é o momento de pensar. Eu quero consolidar, então manter. Eu quero me forçar um pouco mais, dobrar a meta. Ou, sei lá, normalmente um hábito que a gente consegue concluir a meta, a gente não vai abrir mão dele, porque ele tá dando certo. Então, se você atinge o hábito, a meta, você vai ou aumentar ou manter, normalmente. Se você chega perto, você ou vai entrar com uma cabeça um pouco melhor no mês que vem, e aí você vai tentar se policiar um pouco mais para atingir, ou você percebeu que você chegou no seu limite, mas que aquilo não dá, e aí você diminui a sua meta. Normalmente são esses dois casos. Se você chega mais ou menos na metade, eu costumo considerar que ou essa meta ela tá muito além do que a sua rotina permite, do que a sua realidade permite, ou existe algum ajuste para ser feito. Então, por exemplo, não é escalada, é natação. Então, tipo, um ajuste que você faz. E se você tá abaixo disso, então se você tá tentando, por exemplo, a sua sequência de leitura, você tenta, você não consegue. Então, se você não conseguiu fazer nem metade do que você tinha pensado no início, né, como meta, estabelecido como meta, é o momento de você identificar se isso ainda faz sentido para você, se você não tá apegado a um hábito do passado, porque a sua vida mudou. Então, por exemplo, eu, durante o colégio, eu tinha muito hábito, eu também lia bastante. Depois, quando eu entrei na faculdade, eu parei de ler, não estava conseguindo, porque eu tinha vindo de um momento de pré-vestibular, lendo tanto que eu cheguei na faculdade e só queria saber de festa, tipo, esquece. E tava tudo bem, sabe? Na época eu não fazia meu monitoramento de hábitos, mas se eu fizesse, eu teria identificado que quer dizer, então, que aquele hábito não serve mais, eu tô batendo numa tecla meio que do passado, ou então eu incorporei um hábito que eu vi na internet, Ctrl+C, Ctrl+V, e aquilo não faz sentido pra mim, ou então, normalmente é isso, ou você vai deixar alguma coisa do passado, ou então você tentou incorporar alguma coisa que não tá alinhado com a sua realidade, ou com seus objetivos, ou com aquilo que é importante pra você. E aí, se você vai percebendo esses red flags, assim, né, esses sinais vermelhos, você consegue perceber, tá na hora de mudar, tá na hora de aquilo que estava dando certo não tá mais dando certo. Como que a gente pode reestruturar isso para conseguir fazer uma rotina que esteja mais alinhada com a minha vida hoje? Faz sentido? Não, faz muito sentido, muito sentido. Acho que eu fico muito apegada. Inclusive, uma coisa que eu fiz esse ano foi essa questão das metas do ano, né? Tipo, a gente tem determinados objetivos no ano. Eu coloquei dentro da minha rotina mensal, então no final de todo mês, na verdade é no início do mês, eu revisito quais foram as metas que eu tinha no ano e vejo se eu tô conseguindo ter os hábitos diários para que eu alcance essa meta ou se eu preciso reajustar a rota, recalcular a rota. Então é legal a gente fazer isso também, porque senão fica só, tipo, jogado no seu bloco de notas, assim. E eu coloco na minha agenda, então tá na minha agenda. Todo dia 1º é o dia de revisitar as metas. Inclusive, amanhã é o dia de revisitar as minhas metas. E aí eu entro lá e vou vendo, tipo, será que tá certo isso aqui ou será que eu preciso reajustar a rota? Se não, vira loteria. Exato. Você chega no final do ano, abre a sua lista de metas. Cumpri. Não cumpri. Cumpri. Não cumpri. Tipo, tá bom. Talvez você tenha colocado tudo porque a sua cabeça já estava super alinhada, mas eu acho que existe uma estratégia muito mais inteligente, que é você a todo momento ir recalculando, a todo momento ir analisando, né? E não chegar depois de um ano e ver se deu certo ou se deu errado. Boa. E amiga, como que funciona esse processo de criar um hábito novo e de tirar hábitos que não são saudáveis para você? Essa ideia dos hábitos está muito em alta, né? Então a gente tem vários livros, assim, tem vários livros que falam sobre, tem hábitos atômicos, poder do hábito, enfim, muitos livros. E existe um processo que
faz todo sentido, que é toda vez que você recebe tem um gatilho que vai te despertar aquele hábito, você faz aquilo e aquilo gera uma recompensa para você. E aí, quando você gera uma recompensa, a sua cabeça ela entende que aquilo deu certo, foi bom, aprendi. Então, até quando a gente vai estudar, a aprendizagem, ela vem nesse processo também. Você aprende uma coisa nova. Então, vamos supor, eu quero incorporar um novo hábito. Eu quero incorporar o hábito de, por exemplo, meu skincare. Fazer meu skincare depois do banho. É importante você identificar em que momento que ele vai entrar. Então, esse gatilho, sabe? Se vai ser depois eu sair do banho, vou fazer ele. Ou se vai ser um horário. Por exemplo, eu falei, eu gosto de preparar a minha própria comida. Tentei por muito tempo e não ia. Eu trabalhava, quando eu via, putz, já tô com fome. Eu, putz, já tô no horário do almoço. E aí, o meu gatilho não era parar de trabalhar, porque se fosse assim, não ia parar nunca. Era 11 horas, então meu gatilho era um horário. Deu 11 horas, hoje, depois de 1 ano e pouco fazendo isso, em qualquer lugar que eu tô, até de férias, dá 11 horas, eu já, preparo o almoço. Eu fiquei meio de férias na casa da minha mãe, dava 11 horas eu ia preparar o almoço. Eu falei assim, Júlia, que ótimo, por que você não veio morar aqui comigo? Vamos pra casa, filha! E aí, era muito isso, assim, então é importante esse processo, é importante entender esse processo. E a recompensa. Então, se você quer inserir um hábito novo, eu costumo indicar ou sugerir que você faça um mapeamento do que já existe hoje, para que você possa entender onde que você vai encaixar isso. Então, sei lá, tomar minha vitamina. Então, além de você pensar o horário, qual vai ser esse gatilho, é importante que isso esteja à mostra. Então, vem essa questão da arquitetura da escolha, onde que eu vou deixar isso à mostra, vou deixar visualmente o meu espaço trabalhando para mim e não contra, né? E em relação, também tem a questão da recompensa, né? Então, às vezes você pode pensar assim, eu vou fazer alguma coisa, eu vou estudar e aí depois que eu estudo eu assisto uma série. Então, a sua cabeça começa a acostumar que se eu fizer isso eu vou ter uma recompensa. Eu não sou muito de ficar incentivando isso, porque quando a gente externaliza a nossa motivação para algo que tá depois ou algo que eu vou conseguir fora da atividade, você até faz, mas é chato de fazer. E a gente não quer que seja chato, a gente quer que seja um processo. Então, enfim, a questão de... Se você pode focar numa recompensa mental, né? Tipo assim, focar em por que você fez aquilo. Tipo, investir. Exato. Uma coisa que existe muito, até algo que não sei se é muito falado, mas que é muito consolidado na parte mais teórica, é de motivação intrínseca e extrínseca. Então, se você está estudando e você começa a pensar, eu estou estudando porque é muito importante estudar, porque eu estou desenvolvendo uma habilidade, porque essa habilidade ela vai fazer com que eu possa descobrir várias outras coisas. O processo de estudar é bom, você vai começar a gostar, uma questão química da sua cabeça. Você vai começar a gostar mais daquilo e o processo em si, ele é gratificante. Se você foca na recompensa, que ela funciona. Então, nossa cabeça, ela gosta dessas recompensas. Mas aí, se você pensa que a sua recompensa é tirar o 10 na prova, por exemplo, primeiro, o fazer é chato e segundo, se a recompensa não vem, é um fracasso, sabe? Então, é perigoso pensar nessa questão da recompensa. Quando a gente está falando de eliminar hábitos, é muito importante que você também identifique qual que é o gatilho, né? Então, por exemplo, acontecia isso muito comigo. Eu estava escrevendo a minha dissertação, aí chegava no momento que estava chato, ou então chegava no momento que eu percebia que não tenho capacidade intelectual para continuar isso, está muito difícil, não sei, um bloqueio, né? Por, enfim, vários motivos, eu chegava num bloqueio. Primeiro, isso era um gatilho para eu começar um hábito, que era pegar meu celular e pegar um vídeo legal, um vídeo de gatinho, algum vídeo gostoso, sabe, que eu não precisasse pensar. E aí, essa acabava sendo a minha recompensa, sabe? Eu saía dessa situação de dor, dessa situação. E como que eu poderia fazer para lidar com eliminar esse hábito? O gatilho, ele continua existindo, eu não consigo eliminar esse gatilho, porque eu vou continuar tendo bloqueios. Então, eu comecei a prestar mais atenção nesse bloqueio. E aí eu comecei a interromper um pouco esse momento do hábito de pegar o celular. Então eu sempre pensava assim, tudo bem, você pode pegar o celular, mas você vai esperar pelo menos 2 minutos parado olhando para a tela. Então eu comecei a interromper esse momento. E aí eu parava e ficava olhando, aí depois eu pegava meu celular. E aí depois eu comecei então vou tirar essa recompensa. Então eu tirei do cômodo celular, sabe? Você tem que ir testando, né? O que vai fazendo sentido. E eu dou esse exemplo porque foi uma coisa que eu vivi, mas você pode aplicar isso para inúmeras
hábitos que você tem. Ou você vai tirar de perto, então pensar nessa arquitetura da escolha, como que eu vou tirar, por exemplo, não quero comer doce, vou tirar de casa. Só isso vai resolver? Talvez não, talvez você esteja num momento que você vai lá e vai comprar no iFood. Sim. Então talvez... Hoje em dia é muito difícil, Exato, né? Porque a gente tem muito fácil acesso a tudo. É muito difícil isso, É de complicado. tirar do cenário. Por isso que eu gosto dessa abordagem de você começar a contemplar muito mais o que tá te dando esse gatilho que vai te levar pro hábito ruim. Então, contemplar o meu desconforto, o meu bloqueio em relação àquela atividade. E aí, até em uma aula eu falo sobre isso, que eu comecei a aprender muito da yoga, por mais que não tenha, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na prática de yoga você se coloca em situações de desconforto, uma posição, enfim, uma postura que não é confortável, e você não vai lidar para resolver o desconforto. Você vai contemplar aquele desconforto e contemplando aquele desconforto, você consegue lidar muito melhor com ele. Você acaba conseguindo ficar mais tempo com aquele desconforto. Não quer dizer que ele vai sumir, mas isso surgiu comigo na minha dissertação. Então eu sentava e ficava olhando. Tudo bem, eu não vou fazer nada, não consigo, mas tô ali, sabe? Eu tô pensando o que tá acontecendo, sabe? É normal se sentir... sei lá, dar um bloqueio criativo, é normal ter algum tipo de bloqueio, é normal isso, mas o que tá acontecendo na minha cabeça, sabe? E esse processo foi muito bom pra mim, muito bom pra conseguir eliminar esse hábito, e às vezes pode ser melhor do que só tirar o celular, só tirar, sabe? Eu acho que é um pouco mais profundo. Eu gostei dessa abordagem que você falou de... não, tá bom, você pode fazer isso, mas fica 2 minutinhos olhando pra tela. É uma brincadeira que eu faço comigo mesma, que eu falo que, tipo, a gente tem que ser nossa mãe às vezes, nossa própria mãe às vezes. Eu faço muito isso comigo, então, tipo, eu chego em casa cansada. Eu quero muito pedir uma batata frita. Batata frita é o meu ponto fraco, principalmente batata Smiles. Eu vou falar isso agora. Batata Smiles, exato. Aí eu sempre falo assim, não, Ju, tudo bem, você pode pedir sua batata Smiles. Antes, você vai comer um pratinho aqui de salada e verdura, tá bom? Aí eu como meu pratinho de salada e verdura pensando que eu vou poder comer minha batata Smiles. 90% das vezes, depois, eu não quero mais a batata Smiles. Aí eu deixo pra depois. Ou tipo, enfim, eu faço isso, ou sei lá, eu quero muito comprar uma coisa. Eu falo, não, Ju, você pode comprar isso. E eu falo bem docinho, você pode comprar isso. Antes, só dá uma arrumada na sua casa, vai fazer um exercício, depois você volta. Daí eu vejo que era só minha ansiedade batendo e que passou a vontade. Sim. Você acaba prolongando a resposta. Você fala pra sua cabeça, você vai ter a recompensa, mas não agora. Só de você prolongar, aquele gatilho já não faz mais sentido. Não é mais, às vezes, né? Ô, Ju, tem um ponto que eu acho que também impacta bastante na criação de um hábito, que muitas vezes é a questão da procrastinação. Fala, eu vou começar. Eu já estruturei, meu ambiente tá ótimo. 9 horas eu vou começar. Aí começa às 9h15. 9h20. E aí nisso você vai... um dominó. Você não faz a rotina da manhã, que aí atrasou um, que atrasou o outro. Como que a gente lida com a procrastinação? Você acha que ela é uma grande vilã da rotina? Nem tanto? O que é procrastinação? Tem alguma explicação mais profunda do que talvez você não queira? Procrastinação é o número 1, tipo, caixinha de perguntas. Abre caixinha. Procrastinação e imprevistos estão ali, ó, pau a pau. São os 2 temas que as pessoas mais me trazem, porque realmente acho que a gente consegue se perceber nesse movimento e é um saco, sabe? É horrível. Parece que você quer, mas você não consegue. Você quer, mas você não consegue. É complexo, não é... Assim, tem gente que acaba resolvendo isso, tentando resolver de uma forma simples, mas não é simples. A gente primeiro precisa entender por que você está procrastinando. E existem várias... E assim, por isso que algumas pessoas acabam fugindo das minhas explicações. Porque não é simples, sabe? A gente pode até digerir de uma forma simples, mas não é. Você tem que olhar para dentro. E você tem que lidar com coisas que às vezes não são tão confortáveis assim. Mas normalmente, a gente está procrastinando. Eu já li um artigo que falava que a maior parte dos casos era porque você estava lidando com uma questão de perfeccionismo. Então você pensava assim, eu preciso fazer a coisa mais perfeita do mundo, ou eu preciso agradar aquilo, ou eu preciso escrever um texto. E aí, só de você pensar assim, não, mas eu não consigo, eu não sou boa, se eu trazer, né, isso tá assim no mundo das ideias, o texto que eu quero fazer, se eu pegar e começar a escrever, ele não vai ser tão bom quanto eu acho que eu deveria fazer. Isso já gera um bloqueio. E aí o que você faz? Automaticamente você vai deixando um pouco mais pra frente, né?
Essa é uma questão. E aí você lidar com esses bloqueios é a melhor forma. Então você começar a lidar um pouco melhor com a falha é inevitável. Com certeza vai sair pior do que você imaginou. Mas a prática é que vai levar ao resultado que vai ser perfeito, vai ser melhor. O perfeito não existe, enfim, né? Então você começa a lidar um pouco melhor com essa questão do perfeccionismo. Em relação à procrastinação, eu também tenho uma abordagem de pensar algumas coisas. Normalmente, vamos supor, você sai de casa para trabalhar e aí você pensa que quando você chegar à noite, você vai estudar para sua pós-graduação, porque tá atrasado. Meu caso. E aí você coloca lá um bloquinho na sua agenda. Eu sou adepta do modelo de gestão de tempo por blocos de tempo, né? Então você coloca lá um bloquinho. Eu sou adepta de gestão de tempo por alarmes no iPhone. Pode ser. Tudo na minha vida é um alarme no iPhone. Super entendo. E aí você pensa, ok, quando chega em casa, você pensa, eu vou fazer aquilo. E aí você chega em casa, o que você faz? Vai assistir uma série. Então você procrastinou, você vai deixar aquilo para no dia seguinte. O que acontece, assim, sem julgamentos, o que acontece na sua cabeça? No momento em que você decidiu que você iria, a sua eu do futuro iria estudar, você estava com a cabeça do presente. Na cabeça do presente, estudar era muito mais importante do que assistir uma série, porque você estava com um nível de energia alto, por exemplo. Quando você chega para chegou a eu do futuro, né, efetivamente estudar, as prioridades meio que mudaram na sua cabeça. Você está muito mais cansada. Então, estudar acaba virando uma coisa menos importante do que assistir uma série, que isso sim vai me deixar descansada, por exemplo. Então, acontece muito da gente fazer um planejamento enviesado. Então, existe um viés, isso assim, estudos mesmo, existe um viés de planejamento que faz com que a gente, com a cabeça do presente, projete uma visão do futuro que não acontece. Então, é muito importante que a gente tente ser o mais realista e o mais, eu falo, carinhosa possível com a nossa eu do futuro. Então, não pensar só em planejar as coisas ruins, mas planejar as coisas gostosas também, sabe? Para que você comece a ter uma relação um pouco melhor e ser... a gente tem essa sensação, às vezes, de que se a gente planejar que a gente vai fazer um monte de coisa, a gente vai efetivamente fazer. E a gente não vai. Às vezes a gente deixa de olhar para essa realidade, mas que ela acontece. Então, eu sou muito mais do time de seja super, super, super realista. Se você nunca sentou para estudar depois do trabalho, por que vai ser amanhã que você vai começar? Talvez te dê um estalo, talvez você leu ali algum livro motivacional, ouviu algum podcast motivacional que você falou, não, agora vai. Talvez aconteça. Esse é o meu momento. Mas eu acho que é muito melhor que você comece aos poucos e seja gentil com a sua eu do futuro, para que você não caia na procrastinação. Porque uma vez que você começa a procrastinar, você se sente uma farsa, uma falha. Então, aquilo te leva mais para baixo. Então, pequenas vitórias. E aí, só para terminar, porque esse assunto é gigantesco, né? Procrastinação. Nossa, eu adoro esse assunto. Uma coisa que eu me baseei em um estudo muito... delimitado assim com essa questão de procrastinação, e isso acabou me gerando uma aula que as minhas alunas amam, que é a aula sobre plano de implementação. O que é plano de implementação? É basicamente, depois de estudar 3 grupos, um grupo, isso na pesquisa, no experimento, um grupo que tinha que se exercitar, o outro grupo tinha que se exercitar e ouvir várias palestras motivacionais, e o terceiro grupo tinha que se exercitar, ouvir as palestras, mas criava um plano de implementação. E aí eu vou explicar o que é. Os resultados são que esse terceiro grupo tem um desempenho muito melhor. E o que é esse plano de implementação? Você realmente quase que marcar uma reunião com você mesmo. Então, você vai pensar que horário que eu vou começar e que horário que eu vou terminar, que momento da minha rotina eu vou fazer aquilo. Então, basicamente as pessoas faziam? Elas pegavam um papel e escreviam: eu vou à academia segunda-feira das 11 ao meio-dia. E aí só isso, era o plano de implementação. Isso faz com que você quase que marque uma reunião na sua cabeça com você mesma. E aí você começa a trazer até um pouco daquele gatilho do horário. Eu sei que eu preciso fazer aquilo naquele horário. Então aquele horário é o meu horário de fazer aquela atividade. E isso costuma dar muito certo. Tem outro tema também. É um tema gigantesco. Não, eu também. Último. Eu tô assim, ó. Vai fundo. Eu juro. O último ponto, porque é uma coisa que eu tô refletindo tanto nos últimos tempos, e pra mim cada vez faz mais sentido. Como é importante a gente perceber
os nossos limites como ser limitado que a gente é. Limitado em horas, limitado em energia, limitado em vários aspectos. Porque se a gente sente e às vezes, assim, naturalmente a gente não para pra pensar nesses nossos limites e a gente pensa assim, eu tenho potencial de fazer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu consigo arranjar mais tempo. E a gente começa a cair num pensamento que pode ser muito traiçoeiro de fazer com que você ache que você pode fazer tudo. Você não pode fazer tudo. Quando você percebe os seus limites, e aí por isso que eu gosto também de ter uma rotina muito bem estruturada para que eu coloque meus compromissos, as minhas responsabilidades, os meus horários marcados, para que eu consiga saber exatamente, estruturando tudo isso, criando margem para imprevistos e momentos de descanso que são importantes e de lazer que são importantes, eu tenho 5 horas semanais para projetos X que eu quero fazer. Você tem 5 horas semanais? Então, ok. Então, eu vou pegar esse projeto que eu tô querendo, por exemplo, eu quero lançar um Instagram novo. Então, eu tenho essas 5 horas, eu tenho que usar muito bem essas 5 horas. Isso te dá um senso de urgência que faz com que você tenha menos chance de procrastinar. Você procrastina porque você sabe que você pode fazer depois. Se você tem uma rotina estruturada que, assim, ela é apertada o suficiente para te dar esse senso de urgência, mas não tão apertada a ponto de fazer você surtar e perder um pouco dessa energia para conseguir fazer os seus projetos, que é importante, esse senso de urgência faz com que você tenha muito mais chance de efetivamente concluir aquela tarefa e não ficar procrastinando para depois, porque você pensa, ok, se eu não fizer isso agora, se eu não chegar agora e estudar para pós-graduação, eu vou fazer quando? Aí eu abro minha agenda e aí eu tento mover o meu bloquinho. E aí eu vejo que não tem mais espaço para eu mover. Normalmente, nesses momentos, eu paro e falo assim, tá bom, então eu tenho que fazer isso agora. Ou eu falo isso para as minhas alunas. Você pode procrastinar o quanto você quiser, mas antes você tem que mover esse bloco para outro momento. E aí, o que elas fazem? Elas vão pegar esse bloco e vão mover para outro momento. E elas percebem que vai se sobrepor com, sei lá, academia. E ela pensa assim, mas eu não quero abrir mão da minha academia. Então, melhor fazer agora. Isso costuma dar muito certo. Também é um jeito de você não tomar... Fazer isso hoje. Às vezes... Calma. Fazer agora, deixa eu dar uma pausa aqui. Eu sou muito noturna, eu já tô aqui, ó. Passar a madrugada toda fazendo isso e vou mandar print pra Júlia. Nossa, vai mesmo, gente. Não é nem brincadeira. Mas rindo de nervoso, que não é brincadeira. Mas é um jeito, até do que a gente falou, de você prolongar uma decisão que seria mais impulsiva, sabe? Tipo, tô muito cansada, deixa eu ligar a série. Ok, calma, você vai assistir sua série. Mas antes, abra o seu Google Agenda e mude o seu bloquinho. Onde vai entrar isso aqui? Onde que ele vai entrar? Exato. Procrastinação planejada. Gente, eu amei isso, juro por Deus, vou fazer. E eu acho que você falou uma coisa que é essencial, eu bato muito na tecla. Principalmente agora, que a gente tá lançando o Clube do Livro. E aí, muitas pessoas chegam assim, eu não consigo ler, todo ano eu coloco meta e não consigo bater. Aí uma pessoa em específico, eu falo assim, amiga, qual meta que você coloca? Ela, coloco 12 livros por ano, que é, tipo, simples, e eu não consigo. Eu falei, cara, aparentemente pra você não é simples. É simples pra mim, porque eu leio há anos, eu sou viciada em leitura, então, realmente, 12 pra mim é muito simples, mas... Cara, se você não lê 2 no ano, para de achar que 12 é simples. Exato. E isso vai procrastinando, né? Porque ela não consegue um. Aí quando vê, passaram 3 meses, então é um por mês. Eu já tô no momento de ler 2 por mês, sabe? Até porque isso de, gente, isso de ler X, eu fiquei refletindo esse ano, isso de ler X livros por ano, qual o tamanho desses livros? Porque se você quiser, se você estiver muito interessada num livrão, já eram os seus 12 livros por ano, porque aquele livrão às vezes ia ser uma coisa muito legal, mas você não vai ler ele, porque senão você não vai dar tempo de ler os outros. Exato. Uma coisa que eu comecei a fazer que me ajudou muito nessa questão da procrastinação foi, ao invés de colocar uma meta de, colocar metas muito pequenininhas. Então, por exemplo, eu percebi que nessas últimas semanas eu tava fazendo gravação do meu curso, eu tava super cansada. Eu não tava conseguindo ler 1 hora, que nem eu tinha colocado na minha agenda. Eu coloquei uma meta de ler 2 páginas por dia. 2 páginas por dia. Por quê? Porque na maior parte dos dias, eu obviamente lia mais do que 2 páginas por dia. Mas, por exemplo, antes de ontem, eu cheguei em casa muito cansada. E aí eu fiquei tipo, caraca, eu queria ter o hábito da leitura, eu não vou conseguir ler tanto. Mas a minha meta era ler 2 páginas. Eu sentei, em 2 minutos eu li as 2 páginas, eu tinha batido minha meta e eu terminei o dia com uma sensação de nossa, consegui. E era uma coisa muito pequena. E nos outros dias eu vou lá e leio 1 hora e bato a meta mesmo assim. Nossa, então, às vezes, começa pequeno. Tipo assim, nossa, eu não vou conseguir fazer 1 hora de academia. Aí eu faço combinado comigo. Você vai descer e você vai fazer
20 minutos de alongamento. Alonga, faz Alonga, exato. E aí, tipo, te dá essa sensação de que você completou e você pode prolongar se você se sentir motivada Com depois. certeza. Concordo. E o mais difícil que foi criar o espaço para aquilo acontecer, você fez. Eu já tive uma vez uma aluna que eu atendi que a gente combinou que ela iria colocar a roupa da academia e ir até a academia. Ela poderia voltar se ela quisesse. Vai. Mas ela vai. É um oi pra galera. Oi, vizinhos. E eu faço isso, às vezes eu vou. Tira uma foto e volta. Às vezes eu vou pra escalada e fico papeando, mas eu vou. E aí, sei lá, 99% dos casos eu não escalo, sabe? Às vezes no dia que eu tô cansada, eu só quero papear, mas Sim. assim, o hábito está sendo construído. Né? Total. Ô, Ju, eu tenho uma pergunta também. Você acha que, apesar de a rotina, cada um tem que ser a sua, obviamente a gente precisa se adaptar, mas você acha que existem, assim, inegociáveis na rotina? Posso dar o meu exemplo no ano passado, que foi o fatídico ano do burnout? Eu queria fazer tanta coisa, eu quis abraçar o mundo, assim, literalmente. Foi um absurdo. E essas coisas claramente não cabiam em 24 horas. E aí eu comecei a colocar tudo no meu almoço. Então eu tinha reunião pra fazer, era tudo todos os dias no almoço eu tinha reunião. E aí, ou eu não almoçava, ou sobrava, tipo, 10 minutos pra almoçar, eu engolia a comida, ou eu pedia, tipo, um suco pra tomar. Então, cara, claramente o horário de almoço é um inegociável. Esse é um básico. Se alimentar, Se tomar uma alimentar. água, respirar é Não, bom, exato, gente. assim, coisas básicas que... Mas às vezes não é básico. Tipo, eu posso dar o meu exemplo. Ano passado eu coloquei reunião fora do meu trabalho normal, todo dia no horário do almoço. Então, ou eu tava na manicure, ou eu tava, sei lá, fazendo qualquer coisa do trabalho, ou eu tava em reunião paralela. Então, você acha que apesar de ter a flexibilidade, a gente deveria colocar ali inegociáveis, obviamente tirando almoço e jantar, que são... Sim. Todo mundo precisa. Aparentemente só eu não sabia disso. Tem outros inegociáveis que você acha que precisa ter na nossa rotina? Eu costumo chamar assim, eu ainda vou bater na tecla de que cada rotina é única, óbvio. E aí, o que é óbvio, todo mundo sabe, não preciso falar. Você, sei lá, minimamente movimentar seu corpo, você minimamente beber água, você minimamente ingerir os nutrientes necessários. As pessoas sabem disso, sabe? Não precisa ninguém falar. Mas o que eu gosto de pensar é o nosso mínimo necessário. E aí eu bato nessa tecla, fico falando muito do mínimo necessário. O que é o mínimo necessário? Cada um tem o seu. Então, por exemplo, a minha meta é de ir 4 vezes por semana fazer minha escalada. Meu mínimo necessário é 1 vez por semana. Então, o que eu sei? Que no pior dos momentos, ou às vezes até, sei lá, tô numa semana de lançamento, eu tô numa semana de prova da pós-graduação, eu vou fazer meu mínimo necessário. 1 vez por semana eu vou à academia. E eu gosto de estabelecer o mínimo necessário para todas as minhas áreas que eu quero monitorar, que eu quero entender, sabe? E aí isso vale para, por exemplo, a leitura. O mínimo da Ju são as 2 páginas. O mínimo necessário. E aí você reafirma que não é a meta, mas que para você conseguir ter um ritmo sem, assim, a gente fala de balancear as áreas da nossa vida. Não necessariamente isso significa que você vai se dedicar igual para todas as áreas. Tem um momento em que, por exemplo, a minha família que mora fora veio para cá. Eu quero dar mais tempo a eles. Eu vou abrir mão de, por exemplo, escalar, vou abrir mão de, por exemplo, todos os meus blocos de trabalho, porque eu tenho também essa possibilidade, e eu falo, cada um é responsável por compreender a sua própria realidade. E aí eu vou pro meu mínimo necessário para conseguir colocar mais energia. Sim, a gente tem que enxergar, né? Para onde que tá indo essa nossa energia? Como que eu consigo dar um pouco mais de prioridade para alguma área sem fazer com que as coisas desandem? Porque às vezes acontece isso, né? Às vezes você foca em uma coisa, zerar a outra, aí né? tudo fica... Aí você volta, porque aí tudo fica... Aí você tem aqueles movimentos que acabam sendo muito exaustivos, porque você retomar algo que ficou zerado é muito mais difícil. E aí isso vale, por exemplo, para leitura, isso pode valer para caminhada, isso pode valer para, sei lá, várias. A gente falou, né? O mínimo é colocar roupa e ir até a academia, isso é o mínimo. Talvez o mínimo seja 1 vez por semana, como eu falei. Às vezes o seu mínimo é, por exemplo, eu tô na pós-graduação e aí a gente tem aulas, mas são aulas que são totalmente, você assiste, tipo, assíncronas, então a chance de você acumular e virar uma bola de neve gigantesca. Muito mais difícil que se você tem o horário certinho. E aí eu coloquei que o mínimo é eu assistir 1 aula por semana. A minha meta, a minha rotina pressupõe 4 aulas por semana. Mas eu sei que no pior dos casos, 1 aula por semana eu tenho que assistir para manter esse ritmo. Faz sentido? Nossa, Total. muito. Amém. Total. E eu acho que, tipo, é até como uma forma de manter
não sei se eu vou brisar muito, mas de manter a autoestima, assim. Eu acho que a nossa rotina, ela é um dos grandes pilares da nossa autoestima. Sempre, é isso, abre caixinha, uma das perguntas que chegam é isso, como ter uma boa autoestima? Eu acho que cultivar uma boa rotina é uma forma de ter uma boa autoestima, porque você fez um compromisso com você conseguiu cumprir aquele mínimo necessário, pelo menos, do seu compromisso. Isso faz com que você comece a acreditar que você é capaz de cumprir com as suas promessas com você mesma. E aí vai te dando confiança de fazer outras promessas. Então, tipo, a questão do mínimo necessário, eu acho que ela é muito útil até para manter uma manutenção da autoestima, né? Nem sempre você vai conseguir fazer tudo, mas às vezes você consegue fazer aquele mínimo para você cumprir com uma promessa com você mesma e se manter acreditando que você é capaz de fazer aquelas coisas. Amei essa frase, vou te marcar em todos os meus stories. Fazer o mínimo necessário. Toda semana chegando no domingo, quando eu Eu vou começar a fazer o mínimo necessário sempre. Agora vai ser minha desculpa. Eu vou patentear isso para as pessoas começarem a usar, criar um filtro nos stories, fazer o mínimo necessário. Tô super vou mandar a equipe vou trabalhar te soltar nisso. aqui essa ideia que eu gostei demais. Adorei. Ju, a gente tá chegando no fim do podcast, mas tem uma parte que, assim, a gente chama cá entre nós. É papum. A gente pergunta, responde e não precisa justificar. Então, Sim, senhora. pode só falar o que é e pá, bora pra próxima. Filme ou série que marcou sua vida? Papo. É horrível o papel. A gente fez semana A gente passada, teve gente que sofreu. fazer e foi complicado. Filme ou série que marcou a minha vida? Eu, como estudante de cinema, isso me dói, né? Porque Nossa, tadinho. Importante, né, essa resposta. vamos lá. Ninguém tá julgando. Pode ser Meninas Malvadas. Pode. Já sei. Ela ficou muito feliz com a resposta dela. Ela olhou muito fofa, tipo, realizada. assistir hoje, Não, então porque... Não, é porque assim, eu não preciso justificar, né? Não. Vampire Diaries é a série da minha adolescência. Ela quer justificar. Dado quando você falou isso, você pode justificar. Não, eu, como estudante de cinema, meus filmes favoritos, meu mestrado é em cinema brasileiro, do Álvaro Rocha. E eu amo de paixão o cinema, mas assim, que marcou, eu poderia falar O Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é o meu livro de pesquisa, que é o meu filme de pesquisa. Mas assim, eu passei 10 anos da minha vida assistindo Vampire Diaries. Questão de, né, prioridade. Exato, né? Gostei. O último livro que você leu? Eu li Correntes, da Olga, que ganhou prêmio até, sobre os Ossos dos Mortos. Não, ela ganhou Nobel. Não tô falando que não, pode ser, eu só não sei, eu só não tô negando Ela nada. chama Correntes. Não tô negando nada. Perfeito. O livro da sua vida. O Peso do Pássaro Morto. Esse livro. Ai, fala muito bem dele. Alguém falou bem aqui no podcast, inclusive, não lembro qual, alguma convidada falou. Qual a sua maior qualidade? Leitura das pessoas. Eu sinto que é uma coisa que me permite empatia, sabe? Qual o seu traço tóxico? A gente passa por isso. Control freak. Controlador. Vocês precisam começar a sair. Esse é um dos meus traços tóxicos. Mas é um forte. Mas é um forte. O que te faz sentir frio na barriga? Montanha-russa? Eu amo, eu sou apaixonada por montanha-russa. Eles me deixavam no Hop Hari todo mês. Eu sou apaixonada. Uma Hop mulher- Hari poderia ser Disney, mas é Hop Hari. Eu não, nem na Disney eu topo. Eu vou, mas... Eu amo frio na barriga. Uma mulher que você admira. Você é clichê. Minha mãe. Completamente. Sempre válido. Completamente. O que você é realmente bom em fazer? Planejar as coisas. O que te traz paz? Planejar as coisas. Uma rotina. Uma frase. Planejar as coisas. Uma frase. Uma frase? Não era zoeira. Eu tenho uma frase. A minha rotina de amanhã começa hoje. Ai, maravilhoso. O maior conselho que já recebeu? Acho que foi em relação a essa busca interna de buscar a minha autenticidade. E eu sempre olhei muito para as outras pessoas e essa reflexão que elas tinham, né, a visão que elas tinham sobre mim. E eu acho que os melhores resultados, enfim, a sua melhor versão é muito mais autêntica do que
That girl, assim. Eu que tô nesse mundo, a gente fala muito sobre that girl, tipo aquela garota, né? E acho que valorizar essa autenticidade é um dos melhores conselhos que eu já recebi. Tá bom. Uma palavra ou uma frase que uma pessoa usa pra te descrever quando ela te conhece pela primeira vez. Fofa. Eu quero ser fofa mesmo. Exato. É minha lua em câncer. Meu astrólogo diz que é isso. Se você pudesse ter 5 minutos com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Glauber Rocha. É o cineasta que eu estudo. E uma palavra ou frase que alguém que já te conhece usaria pra te descrever. Uma pessoa que te conhece muito bem. Pessoas que me conhecem muito bem sabem que eu sou impulsiva, mas pessoas que não me conhecem nunca diriam isso. Então, pessoas que me conhecem falariam que eu sou uma pessoa um pouquinho impulsiva. O que você está trabalhando internamente? Eu acho que tem a ver com aquela autenticidade que eu falei, sabe? Então, entender um pouco melhor o que é meu, o que é do outro, o que é o outro que quer ver de mim, o que é... Maravilhoso. Se você encontrasse uma caixa que tem tudo que você já perdeu, qual seria a primeira coisa que você procuraria? Essa é muito boa, né? Todo episódio a gente vai rir disso até o podcast acabar. Deixa eu pensar. De objetos. Ou Pode ser abstrato Pode também. ser qualquer Pode ser. coisa. A minha inocência. Durante a boletos pra pagar. Não, deixa eu pensar. Uma coisa que eu perdi, eu sou muito desatenta, então eu perco muitas coisas. Tem muitas coisas importantes que eu gostaria de achar. Tipo meu celular, mas ele tá aqui comigo, eu não perdi ele agora. Não sei, acho que... Já sei. É abstrato, tá? Mas é esse contato mais com a natureza, que sumiu, não sei onde tá, mas se eu pudesse encontrar isso, porque faz muito parte da minha criação. Você já sabe. Da grande criança. Volta a morar na granja. Volta a morar Mas na granja. esse que contato resolve. mais, sabe quando você sente mais... Parte do mundo todo. Eu já assim. fui bicho grilo, já fui completamente bicho grilo, então... Cara, então, depois a gente conversa sobre isso, mas eu lembro da fase bicho grilo. Eu te conheci na adolescência. É muito diferente. O que é inegociável na sua rotina? Preparar meu almoço, meu horário de almoço. Boa. Gente, completamente. Se precisar, assim, ficar hospedada em algum lugar, minha casa tá sempre aberta. Mas é arrumar a mesa, sentar e comer, preparar minha comida, sabe? Isso Delícia. não tem... Maravilhosa. Bom, gente, chegamos ao fim. Eu amei esse papo. também. Eu e a Fernanda, a gente tava aqui, ó. Tava aqui, ó. Só Foi admirando. muito bom. Então, amiga, super obrigada. Eu acho que o pessoal deve ter gostado muito. Sem dúvida, muitas dicas práticas. Eu adoro quando a pessoa vem aqui e fala, gente, vamos fazer dessa forma. E sem ser uma receita. É realmente dicas práticas de como fazer uma reflexão. E pra mim, isso é o mais importante, assim. Acho que você arrasou, Ju. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Maravilhosa. Ju, então já que a gente tá chegando ao fim, aproveita pra fazer seu jabá, falar do seu curso, suas redes sociais. Fica à vontade. Meu Instagram é @jutessitori, G-I-U, Tessitori meu sobrenome. A gente tem um Clube Rotina Perfeita que surgiu de todo esse papo, toda essa conversa, essas mentorias. A gente estruturou uma metodologia que é o Rotina Perfeita, e perfeita não no sentido que você está acostumada, mas muito mais subvertido e muito mais a nossa cara. E a partir disso a gente criou o Clube Rotina Perfeita, um programa de assinatura e que a gente tem muitos conteúdos todo mês. A gente tem torneios que são os nossos desafios para te dar um empurrãozinho na sua motivação, e eu vou adorar ter vocês por lá. Tá Eu aberto? Eu faço Eu queria me parte. inscrever, tá aberto? Eu amo o curso da Júlia, é Não? maravilhoso. Tá, Recomendo mais pra ou todo mundo. menos. Depende. Entra no link da lista de É, espera. eu vou te Ótimo. passar um link aí, você entra, tá bom? Tá bom. Bom, gente, o Entre Nós Mulheres vai ficando por aqui. Se você gostou do episódio, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, escreve nos comentários como que é a sua rotina, se você quer melhorar alguma coisa, se tem alguma coisa que você quer mudar. Enfim, o objetivo do Entre Nós Mulheres é ser um papo entre mulheres pra gente compartilhar as nossas reflexões, então sinta-se muito à vontade. E também segue a gente nas nossas redes sociais. É @entrenosmulheres.hub. Segue a gente lá, manda comentário, sugestão, que a gente vai amar ouvir vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.